Abra a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 22. Nós vamos ler a partir do versículo 56. Lucas 22, a partir do versículo 56. Lá no Novo Testamento, é o terceiro livro do Novo Testamento. Eu quero falar um pouco sobre cicatrizes na vida. Lucas, capítulo 22, versículo 56 em diante. A minha tradução, ela diz assim: uma empregada, vendo-o sentado perto do fogo, fixou os olhos nele. Este também estava com ele, mas Pedro negou, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse: você é um deles. Mas Pedro disse: homem, eu não sou um deles. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmou dizendo: com certeza este também estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistiu: homem, não sei do que você está falando. E logo enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, ou antes do toque da troca de plantão dos guardas, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Amém? Assente-se, por favor. Presta bem atenção, não deixa nada tirar a sua atenção. Eu admiro pessoas de cabelo branco, não pelos cabelos brancos. Quando eu falo isso, eu digo que admiro pessoas que já passaram de uma certa idade, porque eles têm cicatrizes que ninguém enxerga, cicatrizes na alma que ninguém consegue ver, memórias que são verdadeiras lembranças de dor, em que eles olham e muitas vezes não dói mais, porque a cicatriz não dói. Algo que foi curado, algo que foi sarado, algo que tiveram que ser fortes, que tiveram que ter imunidade para aprender a superar. Tiveram que superar percas terríveis na vida, tiveram que se reinventar muitas vezes, e muitas vezes nós conhecemos na história somente os grandes feitos de pessoas. Mas quando você começa a estudar biografias, eu sou um apaixonado por biografias, um apaixonado por humanidade, você consegue ver o quanto essas pessoas erraram, falharam ou sofreram em áreas básicas até da vida, áreas significativas da vida. Não podemos desprezar a humanidade conturbada dessas pessoas. Quando você escuta falar do brilhante pregador, brilhante estudioso da Bíblia chamado Charles Spurgeon, acredito que muitos aqui já ouviram na internet frases de Charles Spurgeon. E ele era um homem absurdamente viciado em tabaco, um homem absurdamente viciado em charutos. E quando o chamavam a atenção, ele dizia: se eu tivesse 200 charutos, eu fumava 200 charutos para a glória de Deus. Olha aqui, que situação. Então ele dizia que isso ajudava ele na sua garganta, para ele trazer as mensagens. Quando você vai estudar a vida de homens históricos, alguns chamam de Freud, outros chamam de Freud, o pai da psicanálise, um homem muito interessado, aspas aqui, para quem está só ouvindo a mensagem, um homem muito interessado em derivados do ópio ou cocaína. Quando você vai estudar a vida de Albert Einstein, um homem da teoria da relatividade, um homem que mudou o percurso da história da humanidade, esse homem, no período em que ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz, ele vivia um desastre no seu casamento, extremamente conturbado. No livro Teoria da Tristeza, revela que mesmo na época de resguarda, eles viviam um verdadeiro inferno dentro da sua casa, a ponto de mesmo nesse período tradicional, ele e a sua esposa se separarem, e depois disso,
Albert Einstein casa com a sua prima. Quando você estuda a vida de um dos maiores pregadores da história, chamado D.L. Moody, esse homem, tendas com até 6.000 pessoas escutavam esse homem de Deus pregar. Mas esse homem sofria de uma depressão absurda e muitas vezes foi carregado até o altar para trazer a mensagem, de tamanho desânimo que trazia um nó dentro do seu peito. Uma vez, numa dessas tendas, alguém gritou fogo ou incêndio, e o povo se apavorou, e na fuga por falta de saídas, muitas pessoas foram pisoteadas e mortas. D.L. Moody nunca superou isso, então a sua depressão era tamanha em cima disso. Situações que geram espinhos na vida de pessoas fazem parte do amadurecimento, se tornam cicatrizes na vida. A pastora Aimee, fundadora da Quadrangular, do templo construído para 5.000 pessoas em 2 anos, sem nenhuma dívida, uma mulher repleta de milagres na vida, uma mulher que casou com Robert Simple, foi para a China fazer missões, cheio de sonhos, de projetos, engravidou da Roberta, e quando a Roberta nasceu, o seu marido morreu de malária, lá na China. Isso depois de 1910, acho que se eu não estou enganado, isso foi em 1917 ou 18. Só para você ter uma ideia, quando ela casou de novo, poucos anos casada, o marido dela largou dela. Quando perto do final da vida dela, ela casou mais uma vez, 1 ano de casado, o marido dela deixou uma carta para ela dizendo que ela era muito popular, o centro das atenções, e era difícil de conviver com ela. Então ele abandonou ela mais uma vez. Ela faleceu com 54 anos. Meus irmãos, muitas vezes os espinhos na carne são verdadeiros despertadores na nossa vida. Os verdadeiros espinhos na carne, eles nos despertam para os grandes milagres, para um novo nascimento, para um pensamento que um dia o galo, ou a troca de plantão, quando a gente fala o galo cantou aqui, muita gente pensa que é um galo literalmente, mas próximo àquela central da cidade não se podia haver criação de galos ou galinhas. Quando fala ali o galo cantou, significava troca de plantão, o sinal da troca de plantão dos guardas que revezavam. E muitas vezes esse despertar do cantar do galo, ele será para mim e para você um despertar para a vida, um despertar nos momentos mais difíceis na nossa vida, para uma nova fase, para um broto nas nossas vidas. Pedro aqui, ele vivia o pior momento da sua vida. Todas as suas expectativas boas estavam sendo frustradas, porque ele criou expectativas maravilhosas. Ele viu Jesus curando, ele viu multidões indo atrás de Jesus, e ele aí naquele grupo vencedor, cheio de expectativas boas. Quando Jesus disse algo importante ali sobre abandono, sobre vida eterna, Pedro disse para Jesus: Senhor, para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavra de vida? Ele permaneceu com Cristo, mas ele estava vivendo um momento confuso da sua vida, um momento de carências, um momento de extremo, em que ele achava que o melhor a fazer era agir com o seu braço. Então ele corta a orelha de um homem chamado Malco, e ele é repreendido pelo próprio Jesus. Então ele já não sabe mais o que fazer. Ele não sabe se ele pode confiar em Cristo, que até então, no entendimento dele, Deus, milagres, coisas grandiosas, coisas esplendorosas, mas depois alguém surrado, perseguido, chicoteado, castigado, preso na praça, esbofeteado, exposto, perseguido. O Jesus que ele havia depositado toda a sua confiança, agora estava sendo açoitado e preparado para a crucificação. Sua expectativa consigo mesmo, ela está arruinada, pois a maneira dele viver, a maneira dele resolver problemas,
foi repreendida por Jesus. Não é mais assim. Agora eu não posso mais fugir para os falsos paraísos. Falsos paraísos, como eu disse aqui sobre o pai da psicanálise, gostava de fugir. Ou os próprios pacientes, ele presenteava pessoas com cocaína. Quando tentaram apanhar Jesus, Pedro com certeza achou que aquela era a atitude mais lógica ou provável. Mas agora ele está confuso, envergonhado, se sentindo um covarde, escondido contra tudo e todos. Ele quer Jesus, mas agora ele não quer se comprometer o suficiente. Eu não quero estar tão perto a ponto de eu me comprometer e ser chicoteado também, mas eu também não quero estar tão longe que, se acontecer alguma coisa, dá tempo de eu chegar perto. Talvez você se identifique com o que estou falando. A partir do versículo 54, diz que ele seguia Jesus de longe, e isso indica que Pedro passou a ser espectador somente, mas não seguidor de Jesus. Pedro já não sabia mais como se comportar diante de Jesus, mas Pedro andou com Jesus. Isso significa que, se ele andou com Jesus, a sua vida nunca mais seria a mesma. Mas ele acha que a distância pode sarar os seus medos. Ele acha, no seu ponto de vista, que um distanciamento saudável pode sarar os seus medos. E mesmo distante, escondido, ele foi identificado. No versículo 56 diz que uma porteira, uma criada, se lembra de Pedro e o acusa de ser cristão. Será que teriam provas suficientes de sermos acusados de cristãos? Outro, vendo, diz a mesma coisa, mas Pedro protesta e diz: eu não sou. E mesmo depois de 1 hora, o identificaram, afirmando verdadeiramente que Pedro era um deles. E Pedro se faz de desentendido. E aí a Bíblia diz que há troca de plantão, o galo canta. E isso indica um despertar. Pedro então se lembra de quem é. Pedro então se lembra da realidade da sua vida eterna. Que tudo aquilo que viveu com Jesus não foi um sonho, não foi uma mentira. E olhando para Jesus, ele percebeu que Jesus já estava com os olhos fitados nele. Os olhos de alguém, eles são tão fortes que você não consegue fugir dessa memória. Os olhos de alguém são tão fortes que isso pode revelar a alma de alguém. Aquele filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo, aquele homem que faz Barrabás, que se considerava um ateu. Você pode pesquisar sobre o que eu estou falando, sobre o testemunho desse homem. Eu não lembro o nome desse ator. Ele disse que quando interpretava Barrabás, e que quando ele foi solto, ele olhou para aquele que interpretava Jesus, e ele viu aquele olhar. Ele disse que algo poderoso aconteceu dentro dele. Ele disse que de alguma forma ele percebeu a divindade de Cristo falando com ele. E ele também chorou amargamente. E ele se converteu, e hoje ele leva a palavra de Deus, ele leva o que aconteceu com ele, porque o olhar, ele é a janela da alma. O olhar, ele revela a alma de alguém muitas vezes, e é onde o Espírito Santo influencia as nossas vidas, habita conosco. A alma está aqui, o Espírito está aqui, e essa aqui é a janela para a vida. E se Pedro se lembra que Jesus o havia prevenido sobre o fato de o negar 3 vezes, eu achava que esse olhar de Jesus poderia ser o olhar de acusação. Sabe aquele olhar de mãe, de pai quando está brabo, porque você quebrou alguma coisa, e eles olham assim? Mas não foi esse olhar. Não foi esse olhar. Nós estaremos muito equivocados se acharmos que o olhar de Deus Pai, com toda a sua maturidade, é um olhar de condenação. Nós somos criados em uma forma religiosa que achamos que o olhar de Deus é um olhar religioso, é um olhar de condenação, esperando alguém errar, para que aquele religioso olhe assim, com o chicote na mão, e dê aquela chicotada na sola dos pés daquele que está tentando correr. Mas Jeremias,
Capítulo 29, versículo 11 diz: eu é que sei que pensamento tenho a respeito de vós, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Um pai que ama muito um filho, uma mãe que ama muito um filho, quando esse filho erra, um pai não quer esse filho distante, nem se torturando. A única coisa que o pai quer, que a mãe quer, é essa criança próxima e mudando atitudes para não se machucar novamente. Deus, Ele é imune. Deus, Ele é imune, meus irmãos. Mas a compaixão dEle nos alcança. O olhar de compaixão de Jesus, de alguma forma, partiu o coração de Pedro. E Pedro saiu dali e chorou amargamente. Um despertar, uma cicatriz, uma dor, algo, meu irmão, que nós também temos que aprender a nos perdoar. Livro de Efésios, carta aos Efésios, capítulo 11, versículo 18 e 19 diz: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança dos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para os que creem, segundo a eficácia da força do seu poder. No capítulo 2, versículo 1 diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A Bíblia diz, Provérbios 16, 18, que o princípio da queda é a arrogância, e o princípio da ruína é a altivez de espírito. Muitas vezes nós estamos tão petulantes, criticamos aqui, criticamos lá, ou mesmo como Pedro, quando Jesus está fazendo um discurso, dizendo que seria necessário ele ser crucificado, seria necessário ele ser pego pelos romanos e pelos judeus. Muitas vezes nós nos tornamos petulantes. Isso nunca vai acontecer. Está repreendido Deus. Só falta alguns falarem isso, né? Jamais eu vou fazer isso no meu casamento. Jamais eu vou fazer isso com uma pessoa. Jamais eu vou fazer isso nessa fase que eu... Imagine só, se isso acontece comigo, eu me mato, eu fujo de não sei o quê. Mas eu paro de trabalhar. Se é o meu filho que faz isso, mas comigo é de... Se é o meu cônjuge que faz isso, mas eu vou. E nós nos tornamos muito petulantes e propensos a sermos chicoteados pela nossa própria língua, não é? Muitas e muitas vezes. Jesus está fazendo um discurso e Pedro fala: não, de maneira alguma isso vai acontecer com o Senhor. Não. Jesus olha para Pedro. A tradução que nós temos, ela diz, é uma tradução muito limitada. Jesus diz assim: cala-te, Satanás, porque não conhece os planos de Deus. Mas a tradução original do grego, ela vai dizer: Pedro, não cometa tal engano de pensar assim, isso é de Satanás. A tradução que nós temos do aramaico, do hebraico e do grego, ela é muito melhor, se você for estudar direto, do que essa limitada que nós temos. Pedro, não cometa tal engano de pensar assim, porque isso não é de Deus, é de Satanás. Então, meu irmão, Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, você está falando isso? Mas hoje mesmo, Satanás, ele pediu a tua alma para malhar você, para humilhar você, como se malha o trigo, como se surra o trigo na eira. Para quem que já mexeu com lavoura, feijão, trigo, e jogar na eira, que é um espaço grande, com varões muito compridos, em que você tem que tirar o fruto, né, a semente daquilo, você tem que surrá-lo. Quem já trabalhou sabe do que eu estou falando. E então Jesus fala: Satanás pediu você para envergonhar você, para malhar, mas eu intercedi por você, Pedro, para que você não perca a sua fé. Para que você não perca a sua fé. Porque só quem está no fundo do poço sabe que o que salva a sua alma
é a fé em Deus, de alguma forma a fé em Cristo, de alguma forma a esperança nele, na palavra dele, porque muitas vezes você não entende nada do que está acontecendo, você só se culpa e fica na memória a culpa de outras pessoas. Mas essa fé na misericórdia, na graça, nas boas palavras de Cristo, elas te mantêm de pé, para que você não caia num leito de enfermidade, exclusivamente fruto de uma depressão, ou para que você saia de um leito de enfermidade, exclusivamente de um fruto de depressão, ou seja, do que for, depois do abandono de alguém, porque não existe um casamento que é fácil, e também não existe uma separação que foi mil maravilhas. Elas são carregadas de palavras muito duras, são carregadas de situações muito turbulentas, tristes, desilusões, onde você teve expectativas de palavras muito boas, de uma vida cheia de esperança, mas que depois, como diz aquela música do Chico Rei, né? De tanto amor a gente acaba por odiar. Mágoa, tristeza, fugas. Pedro estava no chão, ou como diz o outro, na chão. Pedro estava abatido, amargo consigo mesmo. Se ele pudesse, ele se dilacerava, mas havia algo dentro dele que ainda lhe trazia um remédio, uma memória de esperança. Mesmo como disse lá Eliseu, que escreveu o livro de Lamentações, né? Quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança, mesmo vivendo em uma situação alarmante, triste, absurdamente, porque ele viu os homens com os olhos vazados pela guerra, as meninas estupradas, mulheres mortas, crianças sendo criadas como escravas para servir, aquilo que era para ser um povoado, uma família, destruído, queimado e saqueado. Tudo aquilo porque o povo não ouviu a Deus, os recados de Deus, os alertas de Deus. Não precisavam sofrer assim. Então os babilônicos vieram e arrebentaram com Israel. Então ele está lá, vendo tudo aquilo, e ele diz, e ele escreve: eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Porque nem cantar ele conseguia cantar os hinos de Sião, os hinos, os salmos que eles cantavam lá, que hoje nós temos escritos 150 salmos, os hinos que eles cantavam. Tem uma música daquele Bonnie M. Eu não vou saber, meu irmão, cantar inglês, eu não vou saber falar, mas é exatamente o salmo quando diz que como nós iremos cantar os hinos de Sião aqui. Nos pediram para cantar os hinos de Sião, mas como nós vamos cantar mediante essa realidade? Quando você está no fundo do poço, só uma voz você consegue ouvir, que vem de cima. Talvez você se identifica como Pedro, talvez você se identifica com os olhos de Cristo em uma situação de dores que você está vivendo, e talvez você pense como Pedro, talvez pensou. Eu fiz uma jactância aqui, escrevendo, né, o que eu imagino que poderia ser. Eu sou como Pedro, eu já caí, o que cometi não é um pecado comum, eu receio que nunca mais poderei me aproximar de Jesus, temo que o Senhor já tenha me abandonado de agora em diante. Toda vez que Ele tiver uma grande tarefa, uma tarefa importante, nunca mais Ele encarregará a mim de fazê-la. Nunca mais serei capaz de ter experiências especiais como aquela que eu tive no Monte da Transfiguração com Ele. Não mais poderei acompanhá-lo, ser o seu companheiro no jardim do Getsêmani. O neguei por 3 vezes, nunca mais me atreverei a ir até Ele, embora Ele me ama, eu não ouso me aproximar dEle. Mas daí você percebe que Jesus não desiste de nós. E isso, como disse o apóstolo Paulo, o amor de Cristo, ele nos constrange. Porque assim como houve uma crucificação, houve uma ressurreição.
Jesus ressuscitou. E o livro de Marcos, capítulo 16, 17, registra um anjo que se encontra com mulheres que foram até o túmulo de Jesus. E quando essas mulheres foram até o túmulo de Jesus, não viram ali senão aquilo que prendia Cristo, aquilo que era as atas, o tecido que cobria Cristo, ali. Então essas mulheres ficam um tanto apavoradas, saem dali, as Marias saem dali, e a Bíblia diz que elas encontram um anjo. Eu achei muito interessante o que o anjo disse para elas, muito interessante mesmo, porque capítulo 16, versículo 7, esse anjo diz assim: ide, dizei aos discípulos e a Pedro, que ele foi adiante de vós para a Galileia, lá vós o vereis, assim como ele vos predisse. Vá, aquele que vocês achavam que estava no túmulo, está vivo, ele vive. Vá até os discípulos e a Pedro. Por quê? Porque Pedro já não se considerava mais um discípulo. Pedro já não estava mais com os discípulos. Pedro estava onde? Voltando à sua velha vida, pescador. Imagina como é que estava a cabeça dele depois de uma situação assim. O anjo diz: vá até os discípulos e a Pedro. Isso é, encoraja a buscar Pedro. Pedro estava intimidado pela acusação do inimigo. Pedro estava complexado. Palavras, situações, medo lhe desencorajaram. Antes da crucificação, o lava-pés. Mas Jesus incentiva pelo seu amor. Meu irmão, presta bem atenção no que eu vou falar. Satanás, ele quer te maltratar. Ele quer te surrar como uma vara surra o trigo na eira. Satanás, ele quer condenar você por alguma coisa que é um espinho na tua carne. Você já teve um espinho na tua carne? Meu irmão, eu tenho muita planta em casa. Se você for na minha casa, meu Deus do céu, eu sou um matólogo, um plantólogo ou um florlólogo, eu não sei o que é isso. Aí eu tenho uns cactos lá, e eu tenho um tipo de cacto especial, que ele não é um espinho grande, ele parece algo peludo. E eu, em toda a minha macheza de nunca usar luva, eu fui mudar aquilo de lugar. Meu irmão, quando eu encostei naquilo, a minha mão ficou peluda. E aqueles espinhos, eles são tão pequenos que você pode lavar a tua mão, você pode fazer o que você quiser, você não consegue enxergar eles. Então, cada vez que eu ia mexer em alguma coisa, no outro dia inclusive, já não tinha mais nada aparentemente, mas tinha um espinho na carne que me incomodava e me fazia lembrar daquele cacto. Dias depois, eu com uma pinça tentando caçar pela dor esses espinhos, eu consegui me livrar disso. Um espinho na carne é algo que vai trazer uma memória, algo que vai nos limitar, algo que vai nos incomodar muito. Muita gente fala hoje em dia na política aí sobre a questão do aborto, né? De mulheres que resolvem, de homens que falam para a mulher abortar, de homens que abortam crianças vivas. Como assim, pastor? Simplesmente abandonam os seus filhos. Situações que depois vai trazer uma memória de um espinho. Eles não acompanham isso. E na psicanálise, na psicoterapia, ou mesmo no neuro, você vai ver pessoas com sérios problemas por ter cometido tais atos. Porque essa mulher que cometeu aborto, ela não deixou de ser mãe. Ela continuou sendo mãe. Só que ela foi mãe de uma criança morta. E o detalhe, ela mesma matou essa criança. O lugar que era para ser lugar para se guardar, passou a ser um cemitério. Então, isso afeta demais a cabeça. Homens que chegaram ao ponto de bater na própria mãe. Homens que já agrediram esposas. Homens que já agrediram filhos ou filhas de uma forma extrema.
Eu não estou falando de algo que aconteceu, ou por impulsividade, ou algo por uma correção de amor. Eu estou falando de algo extremo. Pessoas que cometeram traições, pessoas que abandonaram, pessoas que roubaram, pessoas que mataram, pessoas que fizeram coisas que eles ou elas mesmos não consideram, que considera que não haverá perdão, ou eu não sei sobre o que se passa no coração. Mas volta e meia Satanás vem e ele tenta malhar você, e ele tenta indignificar qualquer bênção na tua vida, indignificar qualquer benefício que você possa receber. E você vai encontrar homens e mulheres que não querem receber coisas boas ou grandes, não se acham, têm vergonha de regularizar, por exemplo, um casamento, tem vergonha de receber uma bênção, um dinheiro, uma roupa melhor, um tratamento melhor. Porque durante a sua infância mesmo, Satanás usou a boca talvez dos próprios pais, dizendo: você é burro, você é burra, por que você não é como teu irmão, tua irmã, que nunca deu trabalho, que nunca isso, que nunca aquilo. E ouviram muitas e muitas vezes: você é um atrapalho na minha vida, você veio e a minha vida tribulou, a minha vida passou uma vida de alegria e festas por uma vida de tristeza. Talvez Satanás usou a boca de esposas e de maridos que falam: você não é a crentinha, você não é o crentinho, você não é lá o cristãozinho, o pastorzinho, a pastorinha. Talvez Satanás já usou a boca de pessoas para malhar, voltando ou indo em um assunto que você sabe que aquilo martela você, algo do físico, algo da história, alguma coisa que Satanás tenta malhar, alguma coisa que Satanás quer maltratar, indignificar. Mas o olhar de Jesus, ele provoca cura. O olhar de Jesus provoca consciência. O olhar de Jesus, ele diz para nós que ele foi malhado como trigo, para que eu não fosse malhado como trigo. Ele carregou os meus erros, para que eu não precisasse na eternidade carregar os meus erros. De alguma forma, Jesus abriu uma porta, e eu digo para vocês, Ele é essa própria porta, que nos leva a uma vida leve, a uma vida de esperança, a uma vida de frutos que valem a pena, porque Ele mesmo diz em Mateus 11:28, venha até mim, você que está sobrecarregado, pesado, eu quero aliviar você. Então conheça de mim, conheça o meu olhar, me conheça, pois eu sou manso e humilde de espírito, e você vai achar descanso para a sua alma. Você deve ter percebido ao longo da tua vida que há um vazio dentro de você. Quando Deus criou o homem, meu irmão, Ele criou o homem com uma conexão com Deus. Corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. E o espírito é o que tem o contato com o Espírito Santo, que tem contato com Deus. O espírito do homem é o fôlego de vida do homem, como está escrito no livro de Jó. Quando Deus soprou nas narinas do homem, esse sopro, que é o fôlego de vida de Deus, que é o Espírito que Deus emprestou para que o homem tivesse vida, essa fusão desse corpo de barro aqui com o Espírito, essa fusão gerou o que nós chamamos de alma, que é o ser único que habita aqui. Saudade, tristeza, alegria, consciência. Quando você morre, esse corpo vai para a terra. Quando você morre, o fôlego de vida, o Espírito que Deus emprestou, volta para Deus. Mas e a alma? A alma tem um currículo, a alma tem uma escolha do caminho que quer. Quando Adão escolheu romper esse contato com Deus por uma porta chamada árvore do conhecimento do bem e do mal, ele rompeu essa comunhão com Deus. O homem vivia um plano de eternidade, então o homem passou a viver momento. Deus vive num plano de eternidade. Para Deus, passado, presente e futuro é indiferente, é um plano de eternidade. É muito limitado para mim e para a tua mente entender que Deus não tem começo e não tem fim. Como que eu vou conseguir imaginar um ser que não tem início, que sempre existiu?
Criador. E então, o homem rompeu isso. E é impressionante como há tentativas, como a de Pedro, de cortar a orelha de Malco, há tentativas da humanidade de construir as suas torres de Babel, há tentativas da humanidade de tentar superar, de esconder essa ausência, de tentar preencher essa ausência com charutos, tentar preencher essa ausência com derivados do ópio, como cocaína, ou crack, ou seja o que for, tentar preencher com tantas outras coisas, mesmo consigo mesmo ou com outro. Mas depois nós chegamos no fundo de um poço, em que nós não temos nada disso mais, e um verdadeiro espinho na carne, que foi tão martelado, nos humilha tanto de dentro para fora, a ponto de não termos prazer mais, nem em comer, nem em conviver com pessoas, de tão torturados que nós estamos dentro de nós. Porque bem da verdade, nós temos um buraco dentro da gente, um vazio, uma sede, uma fome que nós passamos a buscar por algo que nós não identificamos o que é. É evidente que o ser humano não consegue se achegar até Deus, muito fraco, e é evidente que o próprio Deus teve que vir até o homem para o alcançar. Quando Jesus vem, quando Jesus paga o preço, porque o homem pecou, o homem tem que pagar, Jesus se coloca nessa brecha, Jesus se religa, liga o homem a Deus, se torna a porta. Ele fala: eu sou a porta das ovelhas, aquele que entra por mim achará pasto, achará alimento, achará vida, aquele que entra. Ele diz isso. Então aquele que aceita Jesus, aceita a sua justificativa, o seu sangue lhe justifica. Então quando Deus Pai, que olha para o Carlos, o maior pecador desse lugar, Ele não vê o Carlos mais, Ele vê Jesus. Quando Deus Pai olha para a Ângela, Ele não vê mais a Ângela, Ele vê Jesus. E Ele diz: essa é a minha filha amada em quem eu tenho prazer, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Porque Ele não vê esse pecador, Ele vê Jesus, que me justifica. O pastor Richard é um pastor que já faleceu, mas me chama a atenção, porque com 100 anos de idade, ainda ele fazia programa de rádio. 100 anos de idade, olha aí. E ele disse uma história que eu já contei na igreja, mas mas isso me veio à cabeça. Ele disse que quando ele era pequeno, vizinho da onde ele morava tinha um lindo pomar de maçãs. E ele costumava, como um bom menino, agitado, pular o muro e pegar aquelas maçãs e comer bastante maçãs, e enchia a camisa e pulava de novo. Um dia o dono daquele pomar procurou a sua mãe e falou: olha, o seu menino tem pulado aqui, está roubando maçãs. Eu não quero, eu fiquei brabo, bababá. A mãe dele chama Richard e fala: Richard, eu estou muito envergonhada do que você fez, você não precisa fazer isso. Eu vou fazer um trato com você aqui na frente dele. Quando você quiser comer maçãs, você vai me pedir dinheiro, eu vou te dar o dinheiro e você vai comprar quantas maçãs você quiser. Porém, se você pular aqui e você roubar as maçãs, essa varinha que eu estou na mão aqui, eu vou dar 5 varinhadas em você, bem dadas. Ele falou: tudo bem, mãe. O tempo foi passando, as maçãs ficando cada vez mais sedutoras, mais bonitas, parece que as maçãs cantavam para ele. Um dia, todo viciado sabe do que eu estou falando, ou não precisa necessariamente droga, né? Pode ser alguém viciado em açúcar, por exemplo, não deixa de ser uma drogalista, nesses termos. Pode ser viciado numa pessoa, eu não sei, jogos virtuais, eu não sei, mas simplesmente aquilo parece que cantava para ele. Ele impulsivamente pensou: não, só uma vez, só a última vez, ninguém vai saber, está tudo propício. Pula o muro. Quando ele pula o muro, coloca uma maçã na boca, enche a camisa. Quando ele pula o muro de novo para casa, a mãe dele está ali, parecendo um Doberman, um Rottweiler, olhando para ele assim, com a varinha na mão. As maçãs caem no chão, a maçã cai da boca dele, e ele fala para a mãe dele: mãe, agora sim eu me arrependi. Mãe,
por favor, eu não vou fazer de novo. Mãe, por favor, não me bate, me perdoa, mãe. Por favor, me perdoa, mãe. Eu não quero mais isso para a minha vida, mãe, porque aquela maçã ficou com gosto de palha. Mãe, por favor, eu não vou fazer mesmo, mãe, agora foi a última vez, eu prometo, agora eu estou arrependido de verdade. O perdão de Deus é diferente do perdão do homem. O perdão do homem é assim: tá bom, filho, eu te perdoo, e ele enxuga as lágrimas e sai galopeando. Mas o perdão de Deus não é assim. O que Deus falou tem que ser cumprido, sobre condenação. E então a mãe do Richard olha para ele e fala, depois ela está chorando, e ele está chorando, ela fala para ele: tá bom, Richard, eu te perdoo, mas o que eu falei vai ter que se cumprir. Eu não vou te dar 5 varinhadas. Ele olhou para ela assim, e ela falou, entregou a varinha na mão dele e falou: você vai dar 5 varinhadas em mim. O pastor Richard disse que ele parou de chorar com os olhos, ele começou a chorar com o coração, porque ela insistiu para que ele, que transgrediu aquilo, ele desse as 5 varinhadas nela. O pastor Richard, ele não teve coragem de bater na mãe dele, mas nós tivemos coragem de crucificar a Jesus. Ele pagou o preço que era para eu e você pagar. Satanás, ele quer parar você, porque ele não quer que você entenda o tamanho do amor de Deus por você. Conviver com o espinho na carne é só para quem conhece a Jesus. Conviver com o espinho na carne é só para trazer humildade com relação ao erro do próximo, misericórdia ao próximo. Talvez você tenha tomado o caminho da fuga, mas Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Existe uma lei em guerras aí, inclusive foi Gideão que esteve vivenciando isso, que quem é fraco, tímido ou medroso não precisa ir. Você está aqui e hoje tem a oportunidade de não ser nada disso. Satanás não quer que você descubra ou tenha um despertar nessa verdade, como aconteceu com Pedro. Pedro, quando ele aceitou o convite daquelas mulheres, e ele foi até a Galileia, quando Jesus estava lá, na praia, ainda participou de um churrasco, né? De um peixe sendo assado. Assim como Pedro negou Jesus 3 vezes, Jesus deu a oportunidade de Pedro dizer que lhe amava por 3 vezes. E na 3ª vez: você me ama mesmo? Sim. Olha o espinho na carne aí, Satanás tentando incomodar. Senhor, o Senhor sabe que todos os meus defeitos aí, eu amo o Senhor. Então apacenta o meu rebanho, cuida, melhora, faça alguma coisa para que melhore a questão do meu rebanho. A Bíblia diz que Pedro pregou da primeira vez para 5.000 pessoas, todos desceram as águas do batismo, aceitando a Jesus. Depois 3.000 pessoas da mesma forma. Um homem destemido, mas não deixou de ser repreendido. Quando você lê as cartas paulinas, você vai ver Paulo falando para ele: e eu mesmo repreendi Pedro na cara, porque estava sendo hipócrita. Quando os judeus estavam ali, ele queria viver como um judeu. Quando o judeu saiu, ele vivia como os gentios. Que hipocrisia! Entenda o que eu estou falando para você. As cicatrizes da nossa vida, elas moldam uma pessoa forte. Eu afirmo para você, Jesus não te chama pelas suas habilidades com aquela peixeira. Jesus não te chama porque você canta bonito, porque tem dinheiro ou não. Jesus, Ele chama você porque Ele te ama. Jesus está chamando para viver uma nova vida nele. Jesus está chamando você para apacentar o rebanho dele de alguma forma, e não só ser espectador, alguém que segue Jesus de longe, alguém que vem, escuta um culto e apenas volta para sua casa. Jesus está chamando você para participar, para ser, para cuidar do rebanho. Ele é o refúgio da sua vida. E os evangelhos são relatos do carinho de Jesus, seu falar, gestos, sua maneira amável de lidar com o homem. Na época que Jesus veio, a Palestina estava subjugada pelo Império Romano.
pela sua política, pelas suas orgias, pelo modo pagão de viver. E também o homem não tinha apoio nenhum religiosamente na sua época. A vida dos fariseus, dos religiosos, era uma vida luxuosa, regalada e distante do necessitado. Deus viu que nenhum homem tinha amparo para os seus problemas, para as suas doenças, crises conjugais, ou seja, como for. Foi por isso que também Jesus veio. Ele veio recuperar a autoridade nas nossas vidas. O que você está fazendo com a confiança que Ele deu para você? Ele não esquece de mim, assim como Ele falou para o anjo, dizer para as moças lá, olha, chame os discípulos e a Pedro. Assim também, de alguma forma, Deus usou alguém para te chamar. De alguma forma, Jesus está perguntando se você o ama. De alguma forma, Ele está perguntando para que você faça uma oração, para que você tenha uma mudança na sua vida. Uma oração, meu irmão, aumentou os dias de Ezequiel em 15 anos. Uma oração de Josué parou o sol, até eles vencerem a guerra. Uma oração de Moisés livrou o povo da destruição. A oração, ela pode fazer por você o que 1000 dias de trabalho não conseguem fazer, pode ter certeza. Eu vou falar, aliás, o que eu disse no início. Quem trabalha, colhe o fruto do seu trabalho. Quem ora, colhe o fruto do trabalho de Deus. Uma oração, ela pode editar o teu passado. Uma oração, ela pode escrever o seu presente. Uma oração, ela pode alterar o seu futuro. A sua vida é resultado das suas orações ou a falta dela. Lembre-se, Jesus está com os olhos em você, mas não olhos de condenação. Jesus está com os olhos de compaixão. No pior momento da vida de Jesus, Ele salvou a humanidade. No pior momento da vida de Jesus, Ele fez o melhor. Isso significa que no pior momento da sua vida, pode começar o melhor da sua vida. O melhor da sua vida. Jesus nos liga ao Pai, para que começamos a viver o melhor das nossas vidas. O olhar dele está sobre nós, e uma cicatriz de honra, um altar nós podemos levantar nessa situação.